Olá, pessoal do 8º ano, espero que vocês estejam bem. Então, pelo motivo do coronavírus, não estamos tendo as nossas aulas presenciais, porém eu fiz um vídeo para vocês, revisando todos os tipos de predicado, como a gente faz então para encontrar o sujeito, o predicado, classificar todos eles. Então, nós vimos na sala de aula que o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, nele, nós não podemos esquecer que tem que ter a presença de um verbo ou uma locução verbal. Então, para ser predicado, tem que ter o verbo, porque nós aprendemos que toda oração, ela tem que ter verbo. Então, no exemplo aqui, ó, a luz da tua poesia é triste. Então, primeiramente, eu encontro quem? O verbo. Qual é o verbo? É do verbo ser. Então, no caso aqui, eu faço a pergunta para o verbo. O que é triste? A luz da tua poesia. Então, no primeiro momento, encontrei o sujeito. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado, inclusive o verbo. Então, o predicado aqui seria é triste. Uma observação importante. Quando há ausência do sujeito, o predicado ele encerra o processo verbal em si mesmo. Então, quando nós temos aí uma oração sem sujeito, a oração inteira, então ela será o predicado. Então, no caso aqui, ó, do exemplo, faz muito calor nessa cidade. Eu não consigo encontrar quem é o sujeito. Tem uma oração sem sujeito. Então, no caso aqui, toda a oração será classificada como predicado. Aqui nós vamos ver, então, a classificação do predicado. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Nós classificamos o predicado em 3. Então, vamos começar aí pelo predicado verbal. Como nós vimos em sala de aula, é aquele que tem como núcleo um verbo significativo. Mas o que é um verbo significativo? É aquele verbo que vai expressar uma ação. Então, ele pode ser um verbo transitivo, direto ou indireto, ou ele pode ser um verbo intransitivo. Então, a chave aí o ponto-chave do verbo significativo é que ele vai expressar a ação. Então, no exemplo aí, ó, o vento sopra. Então, no caso aqui, eu encontrei o sujeito, que é o vento. Então, aqui o verbo sopra, ele indica para mim uma ação. Então, quando eu tiver aí como núcleo um verbo significativo, eu estou falando de um predicado verbal. Então, sopra, do verbo soprar, que indica uma ação, então eu tenho um verbo significativo. Então, como que é classificado o meu predicado? Ele é classificado em predicado verbal, porque o núcleo, a palavra mais importante dele, é o verbo significativo. O predicado verbal, ele pode ser dividido em 2 tipos aí. Então, eu tenho o verbo do predicado verbal, ele pode ser transitivo ou ele pode ser intransitivo. Quando o verbo ele for transitivo, é aquele verbo que necessita, ele precisa de um complemento. O que é precisar de um complemento? Se eu parar aí no verbo comprar, eu não consigo entender o resto. Se eu falar Ana comprou, então quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Então, no caso, comprou é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Eu preciso colocar na frente o complemento uma bolsa, que se refere ao verbo comprar. Quem compra, compra algo. Então, o predicado verbal, ele pode ter um verbo significativo, num primeiro momento chamado de verbo transitivo. No segundo momento, pode ser também o verbo significativo, ele pode ser intransitivo. O que é o verbo intransitivo que nós já vimos? É aquele que tem sentido completo. Ele não necessita de complemento. Ou seja, se eu paro no verbo, eu consigo entender ele perfeitamente. Então, no exemplo, uma criança caiu, o verbo é cair, simplesmente
eu consigo entender o que é a ação cair. Eu não preciso colocar mais palavras na frente, eu não preciso colocar um complemento para que eu possa entender. Então, o predicado verbal, ele pode ter o verbo significativo, que indica ação, ele pode ser tanto transitivo como intransitivo. Depois nós temos aí, segundo o predicado nominal. O que é o predicado nominal? É aquele que tem como núcleo um nome. Então, a palavra mais importante do predicado vai ser o nome, que vai indicar um estado ou uma qualidade ao sujeito. Lembrando que no predicado nominal eu vou ter um verbo de ligação. Quem vai ser mais importante é o nome. Então, no exemplo aqui, o vento está forte. Se eu falar o vento forte, eu consigo entender. Quer dizer que o verbo estar, ele não tem tanta força. Então, quem é mais importante? Qual que é o núcleo do predicado? O nome forte. Depois eu tenho outro exemplo aqui, ó. Aquela mulher é muito estranha. Então, tirando o sujeito, aquela mulher, sobrou para mim, muito estranha, que é o meu predicado. Como que eu classifico, então, em predicado nominal? Eu tenho o é, que é um verbo de ligação, que só liga o sujeito ao predicado, ele não vai indicar uma ação. E qual que é o núcleo, a palavra mais importante do predicado? Estranha. Se eu falar aquela mulher estranha, eu consigo entender, mesmo tirando o verbo. Então, o verbo aí ele não tem tanta força, ele não é tão importante assim como o núcleo, no caso aí que seria um nome. Estranha se refere ao sujeito, aquela mulher. Depois nós temos aí o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é aquele que possui dois núcleos. Então, eu vou ter aqui, no caso, duas palavras importantes. O verbo significativo, que é aquele que vai indicar uma ação, que ele poderá ser transitivo ou intransitivo, e um nome, que esse nome ele poderá dar uma característica ao sujeito ou uma característica ao objeto, que ele é chamado de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, vamos lá para os exemplos. No primeiro exemplo, Joana saiu contente. Então, eu tenho o sujeito Joana, o predicado saiu contente. Então, no caso aí, eu tenho dois núcleos, como eu grifei para vocês. Saiu, que é um verbo significativo, que indica ação, e tenho também o nome aí contente. Então, contente, no caso, se refere para Joana. Então, por isso que eu coloquei aí predicativo do sujeito. Ele dá uma característica ao sujeito Joana. Então, as duas palavras aqui são importantes. Tanto o verbo saiu, que é um verbo significativo, e também o nome contente, que dá uma característica ao sujeito. Depois, no segundo exemplo, eu tenho a despedida deixou a mãe aflita. Então, tem o sujeito a despedida, o predicado seria deixou a mãe aflita. No caso aí, eu tenho o verbo deixar, que é um verbo significativo, e no caso aí eu tenho aflita, que também é um nome. Então, eu tenho dois núcleos, o verbo significativo e tenho o núcleo predicativo, que dá uma característica. Só que aqui o que difere aí do primeiro exemplo? Aflita se refere a quem? Ao objeto, a mãe. Então, a despedida deixou o quê? A mãe. Então, a mãe seria o objeto e aflita dá uma característica ao objeto. Por isso que no segundo exemplo, nós temos predicativo do objeto. Então, no primeiro exemplo, predicativo do sujeito, porque dá uma característica ao sujeito. E no segundo, eu tenho o predicativo do objeto, porque dá uma característica à mãe, que seria o objeto. E depois aqui, nos próximos slides, eu deixei alguns exercícios que vocês poderão fazer aí. Qualquer coisa,